I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow. Olá pessoal, tudo bem? Essa aula nós iremos falar sobre o autismo. Eu vou começar aqui com algumas definições e a partir dessas definições eu irei fazer alguns comentários, tá? Então, segundo o CID-10, o autismo são alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e de comunicação, e por um repertório de interesse e atividades restrito, estereotipado e repetitivo, que afetam todo o funcionamento da pessoa o tempo todo. Eu acho ótimo quando o CID fala que uma pessoa com autismo apresenta alteração desses três âmbitos: social, comunicativo e de comportamentos repetitivos, tá? Isso é o que eu vejo assim, na minha prática clínica, e para a gente dar um diagnóstico a gente precisa de uma alteração nesses três níveis, né? Mas tem o que eu não concordo aqui, né? Que eu acho que não é isso que eu vejo na minha prática clínica, que esses comportamentos inadequados, né, relacionados à interação social, à comunicação e ao repertório repetitivo, ser afetado o tempo todo, né? Então, afeta todo o funcionamento da pessoa e o tempo todo. Por que que eu não concordo tanto com essa definição? Porque o que eu vejo é que algumas pessoas têm, né, dificuldades comunicativas em alguns ambientes e não apresentam em outros ambientes. Que, às vezes, uma pessoa tem comportamentos estereotipados, restritivos em certos ambientes, em outros não. Então, na escola, que tem mais pessoas e que o ambiente, né, tem muitas questões sociais relacionadas a ele, aí nesse momento ela pode apresentar mais estereotipia, mas um ambiente mais organizado, como o seu lar, ela às vezes não vai ter tanta estereotipia. E aí, né, falar que ela vai ser afetada o tempo todo é um pouco forte demais no meu ponto de vista, tá? Segundo a definição da Associação Americana de Autismo, o autismo é uma inadequação no desenvolvimento que se manifesta de maneira grave por toda a vida. É incapacitante e aparece tipicamente nos 3 primeiros anos de vida. O que eu não acho interessante aqui, né, que apresenta, né, de maneira grave por toda a vida e que é incapacitante. Se eu realmente acreditasse nisso, eu mudaria muito o meu perfil de atender, que eu acho que é incapacitante, mas estamos ali para capacitar aquele indivíduo, para ele se tornar hábil nas suas funções linguísticas, comunicativas, sociais, né? E aí eu venho, né, com o meu trabalho, eu acredito nisso, e a partir daí eu tenho estratégias para que essa pessoa saia dessa incapacidade, né, e que ela se torne capacitante. Então, eu não acho que um autismo seja incapacitante por toda a vida, né, e que seja grave também por toda a vida. Hoje a gente sabe que existem níveis de autismo, que ele pode ser leve, moderado, severo, e que a pessoa pode transitar por esses níveis também. Então, às vezes eu recebi um paciente muito grave e com a intervenção ele pode se tornar um autista moderado ou às vezes um autista leve. Outra definição do DSM-4 de 2002, que as manifestações do transtorno variam imensamente, dependendo do nível de desenvolvimento e da idade cronológica do indivíduo. Sim, acredito, porque a criança recebe, né, o diagnóstico, e aí nessa fase ela não é oralizada, ela não fala, ela tem muitos comportamentos estereotipados, e aí de repente, né, ela faz as intervenções, ela sai dessa forma que ela se encontra, né, dessas características e sinais que ela apresenta, e aí com o crescimento neurológico, com o avanço da idade, ela vai ter outras dificuldades, algumas já vão ter sido sanadas, então ela passa a falar, ela passa a se comunicar melhor, mas aí vem algumas outras dificuldades também, voltadas às vezes para a pragmática, e vem umas dificuldade em se relacionar. E aí as dificuldades vão oscilando, vão mudando, né, de acordo com a faixa etária do indivíduo.
Aqui no Brasil, nós utilizamos muito o CID e o DSM, tá? E eu falei um pouco sobre o DSM-4, mas ele sofreu algumas modificações e a partir dessas modificações surgiu o DSM-5. O DSM-4, o autismo estava dentro do transtorno global do desenvolvimento. E aí, o que era incluído nesse transtorno global do desenvolvimento? O autismo, a síndrome de Rett, o transtorno degenerativo da infância, síndrome de Asperger e o TID. E aí, o que o DSM-5 fez? Trocou o nome de transtorno global do desenvolvimento para transtorno do espectro autista e mudou a forma de organizar. Passou a ser denominado autismo grave, autismo moderado e autismo leve. Aqui no DSM-4, a gente definia, né, a síndrome de Asperger, que algumas pessoas chamam de síndrome de Asperger, outras chamavam de Asperger, mas era quando a criança não tinha deficiência mental e também não tinha atraso da fala, mas tinha alterações na pragmática. E o autismo de alto funcionamento era aquela criança que não tinha deficiência mental, mas que tinha um atraso no início da linguagem e tinha um atraso aí no desenvolvimento e era considerada como o autismo devido às suas questões sociais também, tá? Mas aí, muitas vezes, né, a síndrome de Asperger, de alto funcionamento, eles não eram tão bem assistidos, né, e com o objetivo de melhorar essa assistência, resolveram modificar, né, a forma de organização da nomenclatura, da definição do autismo e da forma de organizar o diagnóstico, tá? E aí, por isso, esse é uma das justificativas do DSM-5. E aqui nós temos esse gráfico, né, falando da diferença do DSM-4 para o DSM-5, que o DSM-4, né, era denominado transtorno global do desenvolvimento e dentro dele tinha o autismo, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Asperger e o TID. E no DSM-5 é considerado como transtorno do espectro autista e dentro dele nós temos o autismo grave, o autismo moderado e o autismo severo. Gente, e não é à toa que os nossos consultórios de linguagem apresentam muitas crianças autistas. Isso acontece porque a incidência realmente é grande. A cada 45 crianças, uma é autista. Então, olha como que a incidência é grande. Só em São Paulo, há 300.000 ocorrências. Aqui no Brasil, a gente não tem tantos estudos relacionados à incidência de crianças autistas, né? Mas existem outros estudos internacionais que mostra o quão grande é a incidência do autismo. Então, tem muitas crianças autistas por aí. O diagnóstico, ele é um diagnóstico que quem costuma dar esse diagnóstico é o psiquiatra infantil ou o neuropediatra, né? Se caso for uma criança, se não, costuma ser o psiquiatra, mas ele muitas vezes precisa da nossa colaboração para isso. Porque não é um exame físico que a pessoa vai lá fazer um exame e aí detecta se tem ou não tem o autismo. Ele é um teste observacional, então é uma análise observacional em que o profissional vai precisar, né, de um relatório fonoaudiológico, de um relatório dos outros profissionais, ou não só relatório, uma conversa com os outros profissionais que estão envolvidos no caso, vai precisar de relato dos pais, relato da escola, e aí ele consegue dar um diagnóstico mais assertivo, né, de acordo com os critérios do DSM, se caso for utilizado o DSM-5, né? Então aqui tem algumas manifestações do autismo que eu dividi entre interação social, comunicação, outras manifestações e padrões repetitivos e estereotipados de comportamento, ok? E aí vamos começar aqui falando das manifestações no âmbito da interação social. Então, uma criança ou uma outra pessoa com autismo, elas têm muita dificuldade em interagir com o outro. E às vezes a interação entre ela e uma outra pessoa
é diferente, ela não procura o outro para comunicar, para expressar suas ideias, para trocar informações. Normalmente, quando é uma criança, por exemplo, ele usa o outro ao seu redor, né? Usa as pessoas ao seu redor para atingir algo que deseja. Por exemplo, ele fica muito bem, é uma criança que fica muito bem sozinha, mas quando ela precisa de algo que ela não dá conta, ela pode ir lá, pegar a mãozinha da mãe e levar até o local que ela quer para a mãe pegar, por exemplo, a banana que está em cima da geladeira, que ela quer comer a banana, tá? Então, para pegar o objeto. E aí, é uma forma diferente de se relacionar, tá? E aí acaba tendo uma falta de contato visual, um olhar indefinido, é bem diferente. Uma criança com autismo também pode apresentar distúrbios do sono, né? Às vezes as mães chegam exaustas, porque são mães que nem sempre dormem direito, porque altera o sono da criança, acaba que a mãe fica prejudicada, o pai também, porque precisa de dar assistência a essa criança durante a madrugada. É uma criança ou adulto que pode ter reações inapropriadas diante de frustrações. Então é aquela criança que faz birra, que tem crise, que não consegue lidar com não consegue perder um jogo. Ela tem dificuldade às vezes em partilhar as emoções, às vezes porque ela nem consegue identificar o que ela está sentindo, aí entra em crise também, chora. Ela às vezes é uma criança que tem falta de noção de perigo, igual um paciente que eu atendia, ele uma vez cismou que ia pular a janela lá do consultório, tá? Mas ele cismou isso, mas ele não tinha noção do que ele ia fazer. Foi uma peleja para a gente conseguir tirar ele dali, né? Mas não tem noção. Então, são crianças às vezes que se arriscam demais nas brincadeiras também, se arriscam, se jogam, porque não sabe até que ponto é tolerável se permitir sem machucar, né? Então, tem essa dificuldade da noção do perigo. E tem desinteresse, né, em compreensão social, então não quer participar da rodinha da escola, não consegue compreender por que tudo aquilo, né? E aí acaba tendo uma tendência ao isolamento. Em relação à comunicação, tem uma mímica inexpressiva, então é aquela criança que está feliz, está triste, está empolgada, e aí a mímica inexpressiva, não tem muita expressão facial, tá? Então tem dificuldade no entendimento da língua falada, né? Então são às vezes crianças que têm dificuldade semântica, né? E, por exemplo, dá um exemplo aqui, teve um paciente meu que começou a falar vários palavrões, porque ele viu alguém falando, achou interessante, começou a falar. E ele já era um adolescente, então quando eu fui falar para ele o que significava aquilo, ele ficou horrorizado, depois não falou mais, né? E aí às vezes chega criança falando falas de filme, falas de desenho, mas às vezes ela nem sabe o que ela está falando, que não tem vocabulário, assim, tem o vocabulário das palavras, mas não tem o significado, tem uma falha semântica aí, tá? Muitas vezes pode ter mutismo, ecolalia imediata, tardia ou branda, falta de entonação, e aí acaba gerando uma fala pedante, você acha que está bravo ou que está impondo alguma coisa, né? Mas a falta de entonação acaba gerando isso. Dificuldade na modulação da voz para falar dos seus sentimentos, então aquela voz monótona que não expressa muita coisa, né? Desorganização do discurso, dificuldade de manter um diálogo, né? Então minha vez, sua vez, minha vez, nossa, uma dificuldade em esperar o outro, em escutar, em falar no momento certo, dificuldade em interpretar abstrações na comunicação, então fazer inferências, é difícil, né? Essas abstrações com metáfora. E aí existem outras manifestações que eu vou citar algumas delas, tá? Então pode ser uma criança que tem
desatenção, ou um adulto, né, adolescente que tem a desatenção e aí fica lá no mundo da lua, super desatento. Ou pode ser uma criança que tenha hiperatividade ou hipoatividade. Às vezes é aquela pessoa que chega nessa sala e que te deixa desorientado, que você tem que ficar andando atrás da pessoa, né, ou criando estratégias para ela vir te buscar, né, que ela fica andando pela sala e às vezes mexe numa coisa, mexe na outra. Ou então é aquela criança ou pessoa que você que tem que ir conduzindo, porque senão do jeito que ela chegou ela fica, é hipoativa, né? Então se é para brincar você tem que levar para brincar, se é para conversar você tem que ficar induzindo aquela conversa, né? E você que tem que colocar essa pessoa para frente, porque senão ela fica ali paradona. Tem muitos autistas que têm certas fobias, medos, né? Às vezes algo que nem é explicado, fazem uso inapropriado de objetos, às vezes não sabe, né, a função de cada objeto e acaba usando ele de maneira inapropriada. Muitas vezes apresenta ausência de interesse pela aprendizagem, apegos restritos e às vezes inapropriados a pessoas ou objetos. Então é aquele paninho que tem que ficar o tempo todo com a pessoa, que na escola, no banheiro, é o tempo todo, é 24 horas, senão ela pode entrar em crise. Então é aquela pessoa, né, que o autista se elegeu ou a fono, uma professora, né, que ele se apega de uma maneira inexplicável, né, às vezes nem tem tanto motivo para esse apego, ele se foi lá e se apegou a essa pessoa. São pessoas que podem dar crises e birras, agressividade, se autoagredir, isso vai depender de cada caso. Podem ter alterações alimentares, então podem ser alérgicos a glúten, caseína, lactose. E aí é importante, né? Se for aquela criança que está o tempo todo, que é uma criança que fica constipada, barriga inchada, soltando pum o tempo todo, dá uma olhada, às vezes pode ser um alerta, esses sinais aí, às vezes é algo relacionado à alimentação. E aí tem vários estudos a respeito, né, da alimentação, falam que a alimentação pode inflamar o intestino, que essa inflamação pode ter impactos, né, no cérebro. Então, ficar atento a essas questões alimentares do autista. As pessoas com autismo também podem ter uma desorganização espacial ou corporal e dificuldades no controle do esfíncter, também pode apresentar. Nós também podemos encontrar algumas manifestações relacionadas aos padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, manifestados por pelo menos 2 ou mais dessas características aqui abaixo, tá? Então a criança precisa de ter, para ser considerado autista, precisa de ter comportamentos motores ou verbais estereotipados ou comportamentos sensoriais incomuns, expressiva adesão ou aderência a rotinas e padrões ritualizados de comportamentos, interesses restritos e fixos e intensos. Então, para ser caracterizado uma criança autista, precisa de ter a alteração social, a alteração na comunicação e pelo menos 2 dessas maneiras aí que está no quadro, tá? Dessas características do quadro, tá bom? Agora, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a severidade do TEA, tá? Do transtorno do espectro autista. Essa severidade, ela está muito relacionada com o suporte ou o apoio que essa criança precisa receber. Então, quanto maior o apoio, o suporte que essa criança precisa de receber, mais grave é o nível do autismo dela. Então, a gente vai começar aqui, né, com o nível 3, que é o nível severo. Então, é uma criança que precisa de maior suporte, que precisa de maior apoio. Então, ela é grave nas habilidades de comunicação, verbal e não verbal. Não consegue se comunicar sem contar com suporte. Então, ela precisa, às vezes, de uma comunicação alternativa, assim, se ela não vai conseguir se comunicar. Ela tem um perfil inflexível de comportamento, tanto dificuldade de lidar com mudanças, e também tende ao isolamento social se não estimulados. Então, é uma criança grave, uma criança severa.
O nível 2, que é considerado nível moderado, é uma criança que precisa de suporte, um suporte médio. Então, o que entra aqui? O que se caracteriza esse suporte moderado, né? Ela é semelhante às características descritas no nível 3, mas com menor intensidade no que cabe aos transtornos de comunicação e deficiência da linguagem. E o nível 1, ele é o nível leve e necessita de pouco suporte. Então, aquele autista leve. Então, com suporte pode ter dificuldades para se comunicar, mas não é um limitante para interações sociais. Problemas de organização e planejamento impedem a independência. Então, nós caracterizamos esses 3 níveis aí e que a criança pode ir passando de um nível para o outro. Então, às vezes ela chega no consultório com o nível 3 e a partir da estimulação, das mudanças ambientais, do amadurecimento dela também, ela pode ir mudando de nível, passar para um nível 2 ou até mesmo para o nível 1, tá bom? Gente, nós chegamos aqui ao final dessa primeira aula sobre autismo. Ainda vocês têm muito conteúdo à frente. Espero que tenham gostado e qualquer coisa é só entrar em contato. Muito obrigada e até mais. Beijos!